Aleluia. Vamos se colocar em pé, querido. Chegou o momento da palavra. Eu creio que Deus ainda tem algo para falar ao teu coração nesta noite. Amém? Quem já ouviu a voz de Deus? Pergunta para o seu irmão, você ouviu a voz de Deus no meio dos louvores? Deus já tem falado com você. Eu creio que Deus já tem respondido às suas orações. Deus tem animado a sua fé. Amém? E eu creio que Ele vai continuar falando. Eu vou ler aqui um trecho, você abra comigo. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso de número 8. Eu vou ler aqui. É um trecho meio extenso, você acompanhe comigo, amém? Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. E respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Depois destas coisas, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e entregou-o à sua mãe, e lhe disse: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Feche a sua Bíblia, coloque no seu assento. Vamos orar a Deus. Coloca diante do Senhor agora o seu pedido de oração. Nós vamos orar também, pela Marcilene, que é amiga da irmã Nair, ela vai fazer um teste de habilitação e pediu oração, amém? Ore também pela sua família, pelas pessoas que você conhece, seus amigos, as pessoas
que precisam de um favor de Deus, de algo impossível que só Deus pode fazer. Quem crê ainda que Deus faz milagre nessa terra? Amém? Então curva a sua fronte, ore com fé, porque Deus vai mover agora a mão dele sobre este lugar. Pai Celestial, no nome do teu Filho Jesus, nós colocamos no teu altar as nossas causas impossíveis, clamando, meu Deus, para que tu venhas sobre cada uma delas, Pai, com a tua mão poderosa, com o teu poder, operando em favor da tua igreja, em favor aqui dos teus filhos que vieram a este lugar, crendo na tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus real, verdadeiro, que se move em favor daquele que em ti espera, meu Pai. E nesta noite, esta igreja se reuniu em teu nome, sabendo, meu Deus, que o teu poder, ó Pai, é o mesmo que operava no passado, é o mesmo hoje e será eternamente. Venha sobre a nossa vida, realiza o impossível neste lugar, abençoa este povo, para a glória do teu santo e de teu bendito nome. Fala conosco agora, é a nossa oração, em nome de Jesus. E aquele que crê diz, só meia dúzia, aquele que crê diz, pode se assentar, meu querido. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, aqui nós percebemos neste texto uma passagem que fala a respeito deste grande homem de Deus, o profeta Elias. Este homem que foi um canal de Deus para abençoar a nação de Israel durante um grande período, onde vários reis passaram por ali, no período em que Elias profetizava sobre aquela nação. E agora, pela voz de Elias, Deus trancou o céu. Agora não havia chuva naquela terra, porque Deus queria tratar aquele povo. Deus queria fazer algo ali, um concerto com a nação de Israel. E então ele usa o profeta para dizer que naquela terra não iria cair água, não iria chover, não iria ter orvalho, enquanto o profeta não abrisse a boca novamente para que a chuva viesse a descer na terra. E nós sabemos, queridos, que quando não há chuva, quando não cai a água do céu sobre a terra, o vale começa a secar, as plantas começam a secar, os ribeiros, os riachos e os rios começam a baixar o seu nível. Nós estamos presenciando no Brasil, um país que é rico e abundante em água. Nós estamos vendo uma situação inusitada no estado de São Paulo, mais concentrada na própria cidade, na capital de São Paulo, aonde existe agora um racionamento de água, uma escassez de água potável, aonde a população fica um grande período do dia sem ter o abastecimento de água em suas casas. O povo está reclamando, o povo está sofrendo, porque imagina você chegar depois de um dia cansativo de trabalho e não poder contar com água no chuveiro, com água na torneira para fazer comida, não é? Para lavar ali a louça, para limpar a casa, para tomar um banho. Imagina a dificuldade que aquelas pessoas estão passando, porque estão ali com um período do dia sem água. Agora eu pergunto para você, imagina, querido, se por 3 anos, ou 3 anos e meio, não chovesse no Brasil. Imagina, querido, você não poder contar todos os dias com a água na sua torneira, na sua caixa, na sua casa. Imagina como seria você abrir a geladeira com sede e não encontrar ali um simples jarro com água, que é uma coisa tão comum e tão corriqueira para nós. E então Deus, Ele usa a boca do profeta, usa a vida do profeta, para dizer que naquela nação, as portas do céu estavam cerradas. Enquanto aquele povo não fizesse um concerto com Deus, Deus não iria mandar chuva sobre a terra. Agora as plantações estão secando, os ribeiros estão baixando o nível da água, e agora Deus ordena para que o profeta vá até um ribeiro chamado Querite, um pequeno ribeiro cuja água podia ser bebida. E ali Deus ordenou aos corvos para que viesse alimentar o profeta
durante o período em que ele estivesse ali. Uma coisa, querido, nós entendemos, que mesmo no período de escassez, Deus, ele cuida dos seus, aleluia. Nós estamos vivendo um período no Brasil chamado de crise. Quem já ouviu falar de crise aqui, levanta a sua mão. Quem sabe que nós estamos passando um momento de crise? Eu creio que todos aqui sabem que o Brasil, a nação brasileira, vai passar por um período de escassez, uma crise econômica, em que muitas pessoas vão sofrer com esta crise. Mas uma coisa é certa: o povo de Deus não depende de governo, o povo de Deus não depende de crise, o povo de Deus, querido, simplesmente depende da providência divina que vem do alto, aleluia. Então eu quero profetizar na sua vida desde já, que ainda que o Brasil passe pela crise, você é povo de Deus, você é nação escolhida, e Deus vai prover o que você precisa na sua casa, pode ter certeza, porque Deus é fiel. Quem crê assim? Por isso não se preocupe, querido, com o noticiário na televisão. Não se preocupe, quem sabe, não é com as manchetes dos jornais. Porque desde sempre, querido, com crise ou sem crise, Deus se manteve fiel aos seus escolhidos, aleluia. Ele dá àquele que é protegido dele, aquele que é chamado por ele, aquele que crê no seu nome. Ele dá o pão de cada dia, ele dá água para beber, querido, ele dá as vestes para vestir. Não vai faltar na tua casa, querido, a providência de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que sabe das nossas necessidades, e ele tem prazer em satisfazer cada uma delas, aleluia. Louvado seja Deus. No momento da escassez de água, Deus prepara um riacho, um ribeiro, chamado Querite, da onde o profeta iria tirar dali a água para saciar a sua sede, para tomar o seu banho diário, para estar ali tendo as suas necessidades supridas em relação à água. E agora Deus também ordena, querido, a corvos, aleluia, ordena a animais que tragam carne para o profeta. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O mundo inteiro em crise e Elias comendo carne, pastor Jesuel. O mundo inteiro com escassez de azeite, de farinha, das suas necessidades básicas, dos seus produtos básicos. Não tinha, quem sabe, uva para malhar, não tinha, quem sabe, o trigo, não tinha, quem sabe, ali a cevada, as coisas que eles estavam acostumados a comer. Enquanto isso, o profeta era alimentado com carne, aleluia. Fala para o seu irmão, diga para ele assim: Deus só tem o melhor para você, querido. Deus só tem coisa boa para a sua vida, aleluia. Se você continuar crendo que Deus é o Deus da providência na sua vida, que a tua providência não depende de ninguém nesta terra, a não ser do Deus Todo-Poderoso, tudo que você precisa, e não é qualquer coisa, é o melhor, porque Deus deu carne para o profeta, querido. Era coisa que era escassa, era coisa boa, era o melhor que tinha na terra. Deus proveu para o seu profeta, aleluia. Louvado seja Deus. E agora Elias está ali numa situação de conforto, numa situação, quem sabe até de estabilidade, porque o que ele precisava, Deus trazia ali, além da água fresca, ele tinha ali carne para se alimentar. Porém, chega um momento em que o ribeiro seca, chega um momento em que a água já não jorra mais de cima para baixo naquele ribeiro, e ele começa a temer, ele começa a se preocupar, porque nós, como seres humanos, sempre vamos ser assim. A ansiedade das coisas sempre vai falar alto no nosso coração, ela sempre vai tentar combater a nossa fé, a razão vai sempre tentar sobressair sobre aquilo que Deus falou para a nossa vida. Então entenda uma coisa, querido, não deixe, não permita que a ansiedade do teu coração venha fazer você desesperar, venha fazer você tomar atitudes precipitadas. Descansa e espera no Senhor, porque no momento certo, Deus brada na terra e a providência dele vem, aleluia. Enquanto o ribeiro estava ali secando, antes que o profeta ficasse, quem sabe, ali atribulado, preocupado, ou sofresse com a escassez de água, veio uma voz do alto, falando ao coração do profeta: Elias, vá até uma cidade
chamado Sarepta. Nesta cidade tem lá uma viúva que vai te alimentar. Eu preparei esta mulher, eu preparei a casa desta mulher para ser o seu abrigo. Eu preparei ali o alimento que você vai comer, vai vir pelas mãos desta mulher. Imagino eu que naquele momento, o que passa pela mente daquele profeta é que ele chegaria numa cidade, e quando ele visse uma casa que se destacasse das outras, ele encontraria uma mulher rica, uma mulher que tinha abundância de bens, que ali traria para ele a providência, porque no momento de escassez, só tem algo em casa sobrando para participar com outra pessoa, aquele que tem uma situação financeira avantajada. Quem sabe naquele momento o profeta imaginou que aquela mulher seria a viúva de um grande fazendeiro, de um grande criador de ovelhas ou de gado, quem sabe. Mas quando ele entra na cidade, quando ele se depara com a mulher a qual Deus havia preparado para suprir a sua necessidade, ele percebe que é uma mulher que não tem muitas posses, que é uma mulher de vida simples, né? De uma vida regrada, sem muitas sobras, sem muita fartura. E aquela mulher também, da mesma forma, ela se encontra preocupada com o amanhã. Ela se preocupa com a vida de seu filho, que também está ali, e ao ver a sua despensa, ela percebe que o que tem ali não dá para muitos dias. Eu quero dizer para você, meu querido, que muitas vezes as coisas que você vê vão tentar minar a sua fé. Muitas vezes as coisas que Deus fala para você vai bater de encontro, vai bater de frente com aquilo que você está enxergando. Mas nem por isso é sinal que você deve retroceder, e nem por isso é sinal que você deve afligir o seu coração com preocupações. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele zela para fazer acontecer aquilo que Ele falou. Somente nós precisamos dar credibilidade à palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, o resto Ele providencia. Imagina você agora, quando o profeta encontra aquela mulher e aborda ela dizendo: olha, você me traga, por favor, um copo de água, porque eu estou com sede. Naquele momento, aquela mulher sabia exatamente o que ela tinha dentro de casa. Sabia exatamente qual era a sua necessidade. E digo mais, vou além, porque nós, como seres humanos, nós conhecemos ali, não é, aquilo que o ser humano pensa, aquilo que o ser humano sofre na sua carne. Quem sabe aquela mulher também estava orando para que Deus viesse trazer a ela alguém que a ajudasse, para que Deus pudesse trazer a ela alguém com recurso financeiro, ou quem sabe com mantimentos ali, para trazer na porta de sua casa, porque o que ela tinha não era o suficiente para muitos dias. E quando aquela mulher sai à porta da sua casa, quem vem ao seu encontro? Um homem de mãos vazias, um homem que não tinha capital, que não tinha recurso financeiro, que não vinha montado, né, em um cavalo com as suas posses, com as suas riquezas, não. Um homem andando a pé, sem nada na mão, vem a seu encontro. E quem sabe naquele momento ela pensa: ao invés de vir alguém aqui para me ajudar, vem alguém aqui tentando tirar aquele pouco que eu tenho. Este pensamento, querido, é um pensamento tão pequeno que o ser humano pode ter, porque muitas vezes nós pensamos de uma forma baseada na nossa estrutura, baseado no nosso recurso, baseado na nossa força, e esquecemos que nós temos um Deus que está muito acima de nós. E quando Ele prometeu algo para mim e para você, Ele já sabia, querido, do nosso pouco recurso, já sabia, quem sabe, querido, da nossa pequena capacidade, das nossas dificuldades, tudo isso Ele já sabia, mas Ele não contava, querido, com isso. Quando Ele prometeu, Ele contava simplesmente com o seu poder, que vai muito além da nossa capacidade. Por isso, querido, não temas o que você está enxergando aí, apenas creia, porque o nosso Deus, Ele é grande. Quem crê que Ele é grande?
Ele pode fazer vida onde você menos espera. Ele pode fazer água brotar de uma rocha. Ele pode fazer maná cair do céu. Ele pode prover uma chuva de codornas, sendo que não existe nenhum sinal de que haja vida no meio do deserto. Esse é o Deus que você veio buscar nesta noite. É o Deus do impossível. É o Deus que contraria toda a lógica. Quando aquela mulher saiu ao portão e viu aquele homem, eu posso entender que ela pensou: meu Deus, agora o pouco que eu tinha, esse homem vai querer tomar de mim. E o profeta, da mesma forma, olhando para a mulher, ele pensou: como que essa mulher poderá me ajudar, sendo que ela também é uma pessoa de poucas posses? E Deus, contrariando toda a lógica, ela pede para o profeta ir até a casa daquela mulher, porque ele queria abençoar a vida daquela família. Aleluia. Muitas vezes, quando nós achamos que a situação está perdida, quando a coisa ficou pior, quando a coisa ficou mais difícil, é o momento que Deus preparou para colocar as coisas em ordem da nossa vida, para fazer um revertério total, para fazer uma mudança total de cativeiro na nossa vida. Aquela mulher, quem sabe, esperava tudo naquele dia, menos encontrar aquele homem de mãos vazias na porta da sua casa. Mas quando o profeta pede para ela água, ela não questiona, porque a água, quem sabe, ela ainda tinha por mais alguns dias. Ela vira as suas costas e vai buscar a água. E quando antes dela chegar à porta da sua casa, o profeta novamente chama ela para trás e diz para ela: olha, tem mais uma coisa, me traga, por favor, numa vasilha, um pequeno pedaço de pão, um bolo, algo que você tem aí para me alimentar. Queridos, existe uma lição muito forte por detrás desta passagem bíblica. Porque muitas vezes nós sempre temos o costume de olhar para cima, de olhar para as pessoas que estão, quem sabe, numa situação melhor, e dizer: olha, eu sou realmente alguém rejeitado por Deus nessa terra, porque olha a vida daquela pessoa como está, olha a vida daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, como está abastada, como está farta, como tudo ali dá certo, e como na minha vida nada vai para frente. Nós temos muito mais facilidade de enxergar aquilo que nós não temos, não é? O velho ditado, que a grama do vizinho parece sempre ser mais verde. Parece que sempre é mais bonito. Não é verdade? Por quê? Porque nós não conseguimos ver a dificuldade que as pessoas estão passando. Somente as aparências que estão à vista. Então, aos olhos, né, daquele profeta, daquela mulher, a situação ali ia piorar. Aos olhos daquelas pessoas, tudo que estava acontecendo ali era tudo negativo, não conseguia enxergar nada de bom naquilo. E aquela mulher virou para o profeta e falou: olha, eu não tenho nada aqui nesta casa. Né, quem sabe ela pensou assim: eu até estava orando para ver se algo acontecia. Eu até estava pedindo para Deus para trazer uma providência na porta da minha casa, Ele me trouxe você. Mas eu quero abrir meu coração e dizer que eu não tenho aqui em casa senão um pouquinho de farinha na panela e um resto de azeite na botija, para eu fazer um pão para mim e para o meu filho, para comermos e morrermos. Aos olhos daquela mulher, estava nítido que se ela desse parte daquilo que ela tinha para aquele homem, a providência dela ia diminuir, certo ou errado? É uma matemática simples, não é? 2 menos 1 é 1, ou seja, é menos que 2. Se eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, que dá para eu fazer um bolo para alimentar eu e meu filho, se eu dividir com esse homem, ou se eu fizer como ele mandou, dar primeiro para ele, ou eu e meu filho vamos ficar sem, ou nós dois. Não é assim a matemática e a lógica desta passagem? Só que Deus, que Ele trabalha o contrário da lógica. Deus, Ele trabalha na contramão da regra. E aqui é uma prova exata de que, ainda que nós pensamos que temos pouco, sempre tem pessoas que têm menos.
Por mais que nós pensamos que a coisa está difícil, se você olhar bem para a tua situação, ainda dá para ajudar alguém. Você crê nisso? Você entende dessa forma? Porque a nossa individualidade, né, a nossa ansiedade, o nosso egoísmo sempre vai querer nos levar a um espírito de mesquinharia, não é? De avareza, principalmente no momento de escassez. Ali, até mesmo aquela pessoa que tem o coração mais aberto, ela começa a fechar o coração, porque ela pensa, eu tenho que guardar, porque vai faltar lá na frente. Mas com Deus, querida, a matemática não tem valor. Com Deus o que importa é a intenção do teu coração, aleluia. Diga para o seu irmão aí, diga para ele, olha, Deus sabe exatamente o que tem dentro do teu coração, diz para ele. Fala assim, Deus conhece o teu coração, coração voluntário. Deus sabe que na tua vida, meu querido, você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que Deus manda você fazer, aleluia. Se Deus, quem sabe, pedir hoje, para você pegar algo muito valioso na sua mão, que você tem muito apreço por aquilo, e pedir, falar assim, entrega para alguém, coloca na mão de alguém para mim, presenteie alguém para mim, como é que vai ser a tua reação? Só você e Deus sabe, mas uma coisa eu quero dizer, se Deus mandou fazer, faça, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e se Ele quiser te abençoar, querido, não vai ter impedimento nessa terra, não vai ter crise financeira, não vai ter governo que possa impedir a mão de Deus te abençoar. É algo que vai contrariar totalmente aquilo que o mundo acredita, que as pessoas acreditam. Porque no momento de crise, a lógica do mundo é o que? É guardar, economizar, para que possa durar por mais dias. No momento de escassez de comida, eu não passei por isso, mas o meu pai conta que na época da Segunda Guerra, havia muita escassez de comida, né? Os militares foram, né, levados até a Europa, a outros países, né, para estar ajudando as forças aliadas, e ali a prioridade era mandar recursos para eles, e no Brasil faltou o alimento, faltou muitas coisas que o povo era acostumado a comer, e então eles tinham que comer daquilo que eles produziam no sítio, e de vez em quando recebiam uma ajuda de açúcar e de farinha. O meu pai se lembra, ele fala, eu sentia muita falta de comer pão, porque eu gostava muito de comer pão, e não tinha pão para comprar, não tinha farinha para comprar, era um momento de escassez. O que acontece geralmente nesse período? As pessoas guardam em celeiros, as pessoas escondem aquilo que têm, as pessoas se reservam de, né, quem sabe, de compartilhar aquilo, com medo que vai faltar. E muitas vezes, querido, nós perdemos de ser abençoados. Nós perdemos de ver milagres de Deus, por acreditar mais na razão do que na voz sensível de Deus, do Todo-Poderoso. Eu vou contar um testemunho aqui, mas é mais um testemunho do que um testemunho. Eu sempre conto muito testemunho, muitas coisas grandiosas que Deus fez na minha vida, principalmente no primeiro momento da minha conversão. Mas este foi para mim algo impactante, que eu nunca mais me esqueci daquilo, que eu percebi e aprendi a confiar na voz de Deus. Eu estava passando por um momento muito difícil na área financeira, e eu estava muitos dias sem recurso financeiro para comprar nada, fazer uma compra para casa. E naquele dia, eu peguei uma pequena quantia, um valor muito pequeno de dinheiro, e eu fui ao mercado. E ali naquela época o frango era muito barato. Até hoje ele é uma das carnes mais baratas que tem. Mas naquele tempo era mais barato ainda, não é? Era o começo aí, os planos econômicos, né? Era o começo da estabilidade da moeda no Brasil, né? O alimento ficou barato. E eu comprei ali, com pouco dinheiro, comprei 2 frangos. O quilo do frango era R$ 1,99 o quilo. Olha que maravilha. Eu fui para o mercado, comprei 2 frangos, pastor. E eu fui para casa, né, tudo feliz com aqueles 2 frangos. Eu falei, olha, quanto tempo eu não via 2 frangão desse aqui,
né? Escolhi a dedo no mercado. Olhei lá, olhei para baixo, olhei para cima, né? Olhando sempre a etiqueta para ver né, o quantos quilos que dava, para ver se o dinheiro, né, não ia chegar no caixa e ia voltar para trás. Mas quando eu vi ali que dava para comprar os 2 frangos, eu fiquei tudo faceiro. Falei, agora eu vou levar para casa, dá para comer, né? Fazer aí hoje dá para comer hoje, dá para comer à noite, né? Dá para fazer aquele restou de ontem, né? Dá para comer uns 3 dias de frangão, e o outro eu guardo para depois, né? Todo faceiro. E de repente, quando eu fui entrar em casa, tinha um andarilho com um carrinho daqueles de recolher papelão, de recolher lixo, e ele estava ali remexendo um container de lixo, para ver se encontrava alguma coisa ali, né? Um reciclável, né? Um papelão, alguma coisa, ou quem sabe até mesmo um alimento. E quando eu olhei aquilo, imediatamente no meu coração, foi a primeira vez, pastor, primeira experiência que eu tive, era novo convertido, que Deus falou ao meu coração, mas como se uma espada entrasse dentro do meu coração, falando, dá para ele um frango. Meu Deus do céu, o profeta nessa hora fica surdo, irmão. O profeta nessa hora tem uma facilidade tremenda, né? De começar a olhar para o alto, começar a cantarolar, né? Assoviar a musiquinha, olhar para o outro lado. E quanto mais eu titubeava, mais aquela voz vinha dentro do meu coração, falando, dá um frango para ele. Eu olhava para aquele homem não olhava para mim, ele estava de cabeça baixa, remexendo lixo. Eu falei, eu devo estar ficando louco de verdade. Agora eu sei que o povo fala, que o cara quando vai para a igreja de crente, ele fica perturbado mesmo. Porque olha eu aqui, olhando para esse homem, o que ele vai fazer com frango cru? Onde que ele vai fazer esse frango? Quem sabe mora na rua, não tem fogão, não tem nada. E eu estou aqui, né, dando lado para esse negócio aí, que eu não sei nem o que está acontecendo. Mas no meu coração, eu tinha certeza que Deus havia falado que era para dar um frango para aquele homem. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito perturbado. Aquilo para mim foi algo que eu não queria ter ouvido. Era a última coisa que eu queria ter ouvido naquele momento. É que eu tinha que repartir aquele pouco que eu tinha. Olhando para essa mulher aqui, eu imagino o sentimento no coração dela. Ainda mais que era ela e um filho, e ela viúva, ela não tinha nem um marido para ajudar, para trabalhar, para tentar, pelo menos compartilhar, porque muitas vezes, ainda que esteja os 2 desempregados, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que ser um, porque um consola o outro, um levanta o outro, um conforta o outro, um anima o outro, e assim as coisas vão ficando mais fáceis. Mas era uma mulher viúva, era só ela e o filho dela, que dependia totalmente dela, para comer, para se alimentar. E eu com aquele sentimento no coração, irmão, não conseguia abrir o portão da casa. Eu não conseguia abrir o portão, eu ficava, a chave não entrava, o portão enguiçava, a chave não ia, e eu chacoalhava o portão, não queria mais olhar para trás. Eu queria que aquele homem fosse embora logo, porque daí aquele negócio ia sair da minha cabeça, e a chave não abria, e eu apertava o interfone, e ninguém atendia o interfone, e a hora que eu dava uma olhadinha para trás, o homem estava lá. Jesus tem misericórdia. Irmãos, eu não me envergonho do que eu vou falar aqui, porque aquilo foi para mim uma lição de fé. Mas eu não dei o frango. Eu não dei o frango. Eu não dei o frango. A minha alma se amargurou de uma forma. E eu esperei tanto, aquele homem foi embora. E quando eu olhei que eu não vi mais ele, não veio o alívio no meu coração, veio um desespero de sair correndo atrás daquele homem. E naquela hora eu percebi que o Espírito Santo se entristeceu dentro do meu coração. E eu subi derrotado. Eu subi derrotado, pastor. Eu subi com aqueles 2 frangos, eu já não queria olhar para aqueles 2 frangos. Eu falei, eu vou mandar fazer esse frango, não quero nem saber de comer esse frango. Aquele frango foi ficando tão feio, estava tão bonito. Foi ficando que nem as vagas minguadas, né, do Egito, as 7 vagas magras. E naquela hora que eu subi com os frangos, eu coloquei aqueles frangos em cima da mesa, em cima da pia ali. E qual foi a surpresa, irmão? Que quando foi guardar os frangos na geladeira, um frango estava totalmente podre. Um frango estava totalmente estragado. Mas não tinha lógica aquilo. Porque eu vi os frangos. Eu escolhi a dedo os infelizes do frango, irmão.
Os frangos não estavam com data de validade vencida, eles não tinham passado, não, estava resfriadinho, estava bonito, viçoso os frangos. Mas um frango apodreceu. Foi uma lição que Deus me deu. E pela misericórdia de Deus que os dois não apodreceram. Pelo menos sobrou um. Pela misericórdia. Mas ali ele pediu um. Ele pediu um. Não era meu. Talvez, querido, algo que você tenha por tão precioso, Deus está falando assim, isso já não é teu, você está tão né, com o teu coração naquilo, está tão apaixonado por aquilo, está tão feliz, e Deus falou assim, ó, já não é mais teu. Porque nós sempre esperamos algo positivo da parte de Deus. Algo que venha acrescentar, nunca que venha se subtrair. Mas a matemática de Deus é essa, querido. É dano que se recebe. Melhor é dar do que receber. Porque enquanto você tiver um coração voluntário, eu tenho certeza, querido, que aquele que semeia, não faltará semente na sua mão. Sempre você vai ter para dividir. Porque Deus vai abrir sempre a janela do céu sobre a tua casa. Aleluia. Aquilo que nós prezamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos desde cedo. Porque se nós endurecermos o coração quando Deus falar, querido, pode ter certeza que tudo aquilo que nós estamos esperando, a porta se fecha. Deus passa a chave na tranca e não tem que da porta que Deus fecha, ninguém nessa terra tem poder de abrir. Meu Deus. A última coisa que aquela mulher esperava naquele dia era vir alguém pedir algo para ela. Só que aquela atitude de fé daquela mulher, olha para você ver a profundidade da bênção de Deus. Deus, ele tinha algo ainda maior para fazer naquela casa. Ele tinha uma bênção ainda maior para derramar sobre a casa daquela mulher. Que era para dar para exigia uma atitude de fé. Exigia uma atitude de fé daquela mulher. Porque alguém iria ficar sem. Só que ela estava orando. Ela estava pedindo para Deus colocar alguém no caminho dela que viesse ser bênção. E a única pessoa que apareceu ali naquele momento foi o profeta. E ela, pela fé, entendeu que ele era o canal de Deus para abençoar a sua vida. A providência de Deus que às vezes vem pelo meio que você menos espera. Talvez algo que você olha hoje que não tem, parece formosura nenhuma, que talvez pareça que não vai sair nada de bom dali, é dali que Deus vai fazer a providência vir na sua vida. Ai meu Deus, mas eu estou sofrendo aquele emprego, misericórdia, ou lugar triste de trabalhar. Um povo duro, tribulado. Ninguém ajuda ninguém, uma coisa terrível, o patrão é opressor, o salário é pequeno, quem sabe tudo aquilo que você desdenha, Deus já tem uma porta preparada para você ali. Porque Deus, querido, Ele enxerga muito além daquilo que nós estamos enxergando agora. Tem pessoas que olham, quem sabe, para alguém da sua casa e falam, mas do que vai sair de bom daí? Quando as pessoas olhavam para Paulo, que ainda era Saulo, falava, o que pode sair de bom dali? Quando Deus chegou para Ananias, falou, Ananias, tem um homem lá nessa rua, nessa casa, você vai lá e ora por ele. O nome dele é Saulo. Ananias deve ter pensado, o que pode sair de bom dali? Esse homem é um homem terrível, é um homem cruel, um homem malvado, um homem que persegue, um homem que mata, um homem que humilha. Por que Deus quer salvar uma pessoa dessa? Eu contei até esses dias que eu, conversando com um amigo, com uma pessoa, ele falou assim, olha, eu não sei o que fulano está fazendo na face da terra. Eu não sei porque Deus não matou ele ainda. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar com os olhos de Deus. Porque às vezes Deus está vendo lá na frente. E nós estamos enxergando hoje ou agora. Porque se fosse desta forma, e foi isso que eu disse para ele, falei, olha, ainda bem que as coisas não funcionam dessa forma. Ainda bem que não é você e nem eu que decidimos isso.
Porque nossos olhos só enxergam o momento, e os olhos de Deus enxergam lá na frente. Porque para Ananias, Paulo era um homem terrível. Para Ananias, Paulo era um homem que não tinha valor nenhum na terra. Mas Deus falou: para mim é um vaso escolhido, que eu vou usar para pregar aos gentios, para pregar àqueles que não conhecem a minha face. Aleluia. Então Deus tem projetos maiores. O projeto de Deus não era somente abençoar aquela viúva, e não era somente providenciar o alimento para a sua casa, e nem para o profeta. Deus tinha algo maior para realizar ali. E quando aquela mulher se dispôs de todo o coração a abençoar aquele homem, imagina, que agora eu vou abrir até um parênteses aqui, imagina você, o que pensou o povo da cidade. Imagina você o que deve ter sofrido de críticas. Pastor. Imagina você, querido, uma pessoa que, quem sabe, ganha um salário mínimo e leva uma oferta para a casa de Deus. Eu uma vez conversava com um rapaz, ele falou: olha, meus irmãos estão querendo me matar. Meus irmãos estão querendo me bater. Por quê? Porque eu dizimo lá na igreja. O que eu ganho, né, é para minha manutenção. Mas eu sou fiel, levo minha oferta na igreja. E eles já estão lá querendo me retalhar, porque eles não querem que eu fique entregando dinheiro para a igreja. Porque falam que eu estou sendo enganado, porque falam que ali é charlatanismo, porque falam que ali, né, as pessoas estão se aproveitando da minha boa fé. Mas eu continuo lá firme porque eu tenho visto os resultados. E é assim que funciona na nossa vida. As pessoas que não têm fé, querido, para sacrificar, elas nunca vão entender o teu sacrifício. As pessoas que não têm fé para contar com aquilo que Deus prometeu para ela, para ter uma atitude de fé em prol da promessa de Deus na sua vida, ela nunca vai entender o teu sacrifício. Imagina você agora, o povo da cidade, sabendo que aquela mulher era viúva, sabendo que ela tinha um filho para alimentar, e sabendo que ela tinha poucos recursos dentro de casa, fazendo um bolo e levando para o profeta. E olha o que o profeta falou: é para provar a fé ou não? Traz-me para mim primeiro, tá? Você tem pouco aí, você vai fazer, mas não vamos comer junto não. Primeiro você vai trazer para mim. Aí depois do que sobrar, você come e depois você dá para o teu filho. É nos detalhes que nós entendemos os mistérios de Deus. É por isso que a Bíblia ela tem que ser lida, relida, né? Tem que ser refletida nos mínimos detalhes, porque isso aqui faz muita diferença. Aquela mulher primeiro, ela tinha que semear para depois colher. Ela não podia pegar da semente e comer a semente. Vocês sabem que eu não prego aqui, não fico pregando aqui com oferta, com dízimo. Mas todo e qualquer sacrifício que Deus nos pede é para provar a nossa fé, inclusive a oferta. Porque se aquela mulher tivesse comido a sua semente, a semente não tinha germinado e não tinha gerado fruto. Essa mulher, ela plantou. A semente dela era aquele restinho de farinha e o restinho de azeite na botija. Ela fez um bolo e plantou a semente na mão do profeta. Que coisa tremenda. Que atitude de fé. Porque se fosse só ela, eu acho que seria até mais fácil, mas com o filho junto, requereu realmente muita fé para fazer aquilo. Só que quando ela fez aquilo, a Bíblia diz que a farinha na panela não faltou e nem o azeite na botija. E eles comeram aquele dia, comeram outros dias e continuaram comendo. E não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. Ela levantava cedo, ela jogava a farinha na mesa, ela jogava o azeite em cima, ela amassava o bolo, ela colocava no forno, saía do forno, tinha bolo para comer. No outro dia, ela tirava de novo da mesma panela,
farinha da panela, azeite da botija, fazia o bolo, comia ela o filho, comia o profeta, e a farinha na panela não acabava, e nem o azeite na botija, aleluia. Não faltará semente ao que semeia. Aquilo que você, querido, jogar, lançar sobre as águas, depois de muitos dias, você vai colher. Você crê nessa verdade? Aleluia. Aquele que tem um coração disposto a sacrificar, ele nunca vai ficar sem recompensa. Eu sempre digo que o nosso Deus é um Deus galardoador, e Ele não fica devendo para ninguém. Quanto mais nós sacrificamos para Deus, mais Ele retribui. Quanto mais eu disponho do meu tempo para fazer algo para Deus, mais tempo Ele me dá para mim gastar nas outras coisas. Quanto mais os meus recursos financeiros, psicológicos, os meus recursos materiais, espirituais, quanto mais eu me aplico para aplicar isso a Deus, mais Ele faz multiplicar na minha vida. E muitas vezes o que Deus Ele requer de nós é uma atitude dessa. Um coração disposto a sacrificar. Um coração disposto a andar na contramão da lógica e obedecer à voz de Deus. Porque quando nós obedecemos à voz de Deus, os planos de Deus se cumprem. Eles se estabelecem na nossa vida. Quando os recursos daquela mulher estavam acabando, Deus enviou algo ali que contrariava tudo que ela entendia como lógico, para testar a sua fé, porque Deus queria abençoar. Mais uma coisa que nós entendemos é que quando Deus pede sacrifício é porque Ele quer abençoar. Quando Deus requer de nós uma atitude de fé é porque Ele quer abençoar. Quando Deus requer de nós, querido, algo que nós não entendemos o porquê, não perturbe o teu coração. Lá na frente você vai entender a lógica. Porque depois desses dias o filho da mulher adoeceu, diz a Bíblia. Olha o mistério desenrolando. O filho daquela mulher adoeceu. E a Bíblia diz que a doença se agravou a ponto do menino parar de respirar. O que é uma pessoa que não respira? O que é? Óbito. Levou a óbito. Uma doença que a Bíblia não traz o que era. A Bíblia não traz detalhes do que aconteceu. Se o menino caiu, se o menino sofreu um acidente, ou se simplesmente uma bactéria, um vírus, que algo aconteceu ali, e o menino começou a piorar, e veio a óbito. Agora imagina você, o coração daquela mulher, que estava em necessidade, Deus mandou o profeta, abençoou a vida dela, e agora tudo ia às mil maravilhas, agora tudo corria conforme, o combinado. E agora o filho morre. E agora o menino adoece e vem a óbito. Realmente, era uma situação revoltante. Porque aquela mulher pensava, mas eu obedeci. Mas eu fiz o que Deus mandou. E olha aqui a minha recompensa. E a mulher olha para o profeta, porque a primeira atitude que nós temos quando algo dá errado, é primeiro culpar Deus, depois o profeta. Porque o profeta não é de Deus, não. Ele falou que ia acontecer e não aconteceu. Ele falou que ia fazer algo e fez o contrário. E aquela mulher olha para o profeta e fala, mas o que você veio fazer aqui? Você veio aqui apontar os meus erros, apontar os meus pecados? E a terceira coisa é essa. A primeira é culpar Deus, a segunda é culpar as pessoas, depois culpar nós mesmos. A gente quando está numa prova dessa aqui, numa situação que a gente não entende, a gente começa a pedir perdão até porque não fez. Fala, Deus, revela, Pai. Revela, o que o Senhor quer que eu mude? Que eu mudo na hora. Eu não sei o que está acontecendo, porque só vem coisa ruim, mas eu quero me consertar. Fala onde que eu estou errando. E às vezes é algo que é para a glória de Deus, que não é para a gente entender, é simplesmente para esperar que o milagre vai vir. Talvez tenha alguém na tua casa nessa situação aqui. Hoje é culto da família, é onde nós vamos buscar diante do Senhor algo para a nossa casa, bênçãos para a nossa família, bênção para os nossos entes queridos. Nós viemos aqui interceder, nós viemos aqui colocar a nossa fé em ação. E muitas vezes nós olhamos para determinada situação, nós não entendemos. Porque parece que ao invés de melhorar, piora, parece que as coisas não estão caminhando, não estão andando.
Mas Deus, querido, Ele tem um projeto já estabelecido para reverter o quadro total da situação. Porque quando aquele menino adoeceu, louvado seja Deus que o profeta já estava ali. Você entende que os planos de Deus eram maiores do que o que aquela mulher imaginava? Os planos de Deus eram maiores do que aquele homem imaginava, do que o próprio profeta imaginava. Ele achou que ele estava ali para suprir a sua necessidade, que Deus havia mandado ele lá para abençoar a vida dele. Na verdade, ele tinha ido lá para abençoar aquele menino, para abençoar aquela mulher. Ele achava que era ele que estava sendo abençoado. E na verdade, Deus queria salvar aquela criança. E agora me chama a atenção mais uma coisa, que quando aquela criança adoeceu, o profeta não questionou. Amém? Questionou sim. Questionou sim. Ele chegou diante de Deus, mas e agora, Senhor? O que eu faço nessa situação? O que eu faço aqui? Elias, ele era igualzinho eu e você, querido. Nós vamos ver ali um pouco mais à frente, que ele tem fé suficiente para desafiar os profetas de Baal, e depois ele corre de Jezabel, de uma mulher. Ele tem fé para profetizar que na terra não vai chover por 3 anos, e de repente ele se vê numa situação como essa aqui, onde ele acabara de ver um milagre de Deus, que da farinha, da panela não faltava farinha, ela multiplicava, da botija multiplicava o azeite. E agora, diante de uma situação como aquela, você acha que Deus tinha mandado ele ali para amaldiçoar a família? Para trazer peso na família? Para trazer dor dentro da casa? Deus tinha enviado ele ali como um canal de bênção. Aonde você estiver, querido, entenda, Deus vai usar você como um canal de bênção. Você nunca vai ser peso para a tua família. Você nunca vai ser pesado para ninguém. Porque até quando você está, quem sabe, numa situação de dependência de alguém, que a coisa está difícil, mas você está sendo um canal para Deus abençoar aquela família. Eu sei que não é fácil para ninguém. Para quem já precisou de ajuda aqui de terceiros, para quem já teve que bater na porta de alguém e falar assim, ó, por favor, você tem aí, né, um pouquinho de açúcar aí, porque aqui acabou. Você tem aí, quem sabe, né, um saquinho de feijão, porque o marido falou que ia passar no mercado depois aí, mas só vai chegar à tarde aí, depois, né? Todo mundo sabe que isso não é fácil para ninguém. Que muito melhor você ter para dar, para emprestar, do que ter que pedir emprestado. Mas para quem já passou por essa situação, a impressão que se tem é que nós viramos peso. E Deus muitas vezes permite a situação adversa para trabalhar na nossa vida. Só que uma coisa é certa, querido. Aquele que te abençoa, ele é abençoado por Deus. Aquele que estende a mão para você, Deus vai fazer prosperar de uma forma tão tremenda que ele vai ter prazer em te ajudar quando você precisar. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu precisei de ajuda. E o interessante é que um dia eu e minha esposa no quarto, depois de fazermos a oração ali, estávamos ali meio tristes, abatidos, porque já era uma situação que perdurava por anos. Já perdurava por anos. É coisa terrível. E a gente falava, meu Deus, como a gente pode ser crente, está na igreja, está clamando a Deus, e pode ser peso para as pessoas, tiver que ter que ficar pedindo, ter que ficar, né? Muitas vezes a gente não pedia, mas as pessoas viam a situação, né? Iam lá levar as coisas, aquilo machucava, cortava o coração. Mas é justamente aquilo que a Bíblia diz, que nós lemos aqui na abertura deste culto, que Deus, Ele primeiro humilha para depois Ele levantar. Primeiro Ele abate para depois Ele exaltar. Então se você, quem sabe, está numa situação como essa, entenda que ela é provisória, que Deus vai te honrar. Muitas vezes é uma maneira de Deus trabalhar na nossa vida, arrancar as coisas que não prestam. Como diz, né, o hino, né? Depois que tudo estiver no altar, né? Depois que tudo estiver no altar do Senhor, depois que todos os teus recursos,
todas as tuas possibilidades estiverem esgotadas, a mão de Deus vem sobre você para te ajudar. E eu conversando com ela, nós conversando ali, e de repente me veio a cabeça, eu falei, mas dá uma olhada para você ver. As pessoas que estão nos ajudando, como que elas estão prosperando? Olha, de um ano para cá, olha como é que fulano prosperou, olha como é que ciclano. E aquilo foi alegrando nosso coração. Foi de certa forma consolando, porque nós vimos que nós não estávamos sendo pesados, pelo contrário, Deus estava fazendo multiplicar na vida dessas pessoas. Eu não sei por que eu estou falando isso. Por que eu estou dando esse testemunho? Mas eu creio porque tem pessoas aqui, quem sabe, já passaram, estão passando por situação semelhante. Não é fácil, mas faz parte do processo de Deus. E ali as pessoas eram abençoadas quando nos abençoavam. E aquela mulher, agora, precisava de um milagre. E quem podia fazer um milagre por aquela mulher? O Deus de Elias. O Deus de Elias. Um homem com fraquezas, um homem cheio de conflitos, um homem que desafiou os profetas e depois correu para a caverna. Era um homem que tinha as mesmas falhas que nós temos. A sua fé às vezes oscilava, como a nossa às vezes oscila. Mas ele era o canal de bênção para aquela casa. E quando ele percebe, quem sabe parece que caiu a ficha daquele homem. Enquanto ele estava ali questionando a Deus, ele percebe que aquela situação agora estava montada para um milagre. Que ele não tinha parado ali por acaso, que ele não tinha chegado ali apenas porque Deus queria dar para ele bolo para ele comer. Que tinha um propósito maior, que Deus amava aquela família. E Deus queria usar ele para abençoar. Agora ele pega aquela criança, ele diz para aquela mulher, uma atitude de fé. Ele diz para aquela mulher, dá minha criança, assumindo a responsabilidade. Mais uma vez eu te digo, querido, é com você que Deus conta para abençoar a tua casa. É com você que Deus levantou. Não adianta correr, não adianta querer passar para outro. Não adianta querer pedir oração para um, para outro, não. É com você mesmo que Deus tem negócio nessa terra. É você que Deus quer usar para abençoar. Mas eu não tenho. Mas eu não posso. Mas eu me acho tão pequeno, tão fraquinho. Minha fé é tão pequena. E nós temos aqui um homem com as mesmas fraquezas, com as mesmas dúvidas, mas que quando entende que não é por ele, é por Deus, ele deixa Deus usar. Ele falou, dá-me aqui a criança. Deixa que eu sei agora o que está acontecendo aqui. A responsabilidade está nas minhas mãos. Me dá a criança. Ele pega a criança, ele sobe com a criança para o quarto. Ele estende o seu corpo sobre a criança, clama a Deus ali. E o menino volta a viver. E ele entrega o menino na mão da sua mãe. E diz, olha, um menino viverá. Aleluia. Os planos de Deus vão além dos nossos planos. Pastor, não estou entendendo nada que está acontecendo. Tudo vai ter lógica. Os propósitos de Deus vão se revelar quando Deus descer para fazer milagre na sua vida. Ele vai reverter totalmente a história e você vai entender que tudo cooperou para que aquilo acontecesse da forma que aconteceu. Milagres de Deus não se explicam, simplesmente acontece. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Elias é um homem tão importante na história do judaísmo que até hoje os judeus estão esperando pela volta dele, daquele que seria o Elias. Eles comparam, ou seja, a referência de profeta para eles é Elias. E você percebe aqui que em muitos momentos a fé dele fraquejou. Mas ele não deixou de ser profeta por isso. Deus não deixou de usar ele por isso. Porque a cada vez que a sua fé faltava, Deus acrescentava. Porque aquele que Deus levanta, ele se responsabiliza. Aquele que Deus escolhe, ele justifica.
Ele encoraja, Ele fortalece. A fidelidade de Deus, Ele vai além das nossas forças. A Bíblia diz que até mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Esta passagem é muito enigmática, porque se for ver, nós somos infiéis com Deus em muitas formas. Nós não somos só infiéis com Deus quando nós desviamos da fé, não. Tem muitas pessoas que leem esse texto e falam assim, então se eu cair eu estou sendo infiel. Não. Muitas vezes nós somos infiéis com Deus quando nós duvidamos que Deus vai cumprir promessa na nossa vida. Mesmo indo à igreja, mesmo carregando a Bíblia, mesmo fazendo parte, quem sabe, do corpo eclesiástico da igreja, às vezes nós podemos ser infiéis com Deus. Quando nós duvidamos daquilo que Deus vai fazer, quando nós não cremos que o poder de Deus está na nossa vida, quando nós não cremos que a autoridade de Deus já foi derramada sobre a vida de cada um de nós. Mas mesmo nesses momentos, Deus permanece fiel. Ele continua e vai continuar te usando para fazer milagre. Vai continuar usando o teu testemunho para abençoar outras pessoas. Até mesmo esses testemunhos, como foi esse que eu acabei de dar. Aquilo para mim foi uma lição inesquecível. Nunca na minha vida eu vou esquecer. Já fazem 10 anos ou mais. Aquilo foi para mim uma lição que eu sempre tenho, por menos que eu tenho, eu sempre vou poder dividir com alguém. Sempre dá para dividir com alguém. Sempre vai ter alguém precisando mais do que eu. E se eu tiver fé para compartilhar, Deus vai honrar a minha fé, a sua fé, o teu coração voluntário. Amém? Então, querido, eu sei que você veio buscar resposta para a sua vida. Você veio buscar milagre para a sua vida, bênção para a sua vida, bênção para a sua casa, bênção para a sua família. Eu quero dizer para você que Deus tem tudo isso para você. Mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está falando com você, o que Deus está fazendo na sua vida, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas os propósitos de Deus, que são maiores que os seus, todos eles vão se cumprir. E as respostas vão vir em tempo certo. Porque quando o quadro for revertido, você vai entender, não vai precisar de resposta. Você vai entender que tudo aquilo era um jogo de xadrez que Deus estava mexendo as peças para que tudo cooperasse para o final que aconteceu na sua vida. Então descansa o teu coração. Creia somente naquilo que Deus já falou. Creia somente naquilo que Deus já confirmou que vai fazer. Se você tem promessa, não vai ficar pelo meio do caminho. Se Deus tem algo para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, o menino não vai morrer. Ainda que ele parou de respirar, ele não vai morrer. Você está entendendo? Os projetos de Deus não morrem. Os planos de Deus não se frustram. As coisas que Deus estabeleceu para acontecer, elas vão acontecer. Deus está zelando por tudo. Apenas creia. Apenas entenda o processo de Deus. E se você não entender, não tem problema. Continua dando glória a Deus, que quando acontecer você vai entender tudo, amém?